O sofrimento do cristão dura pouco tempo, a sua vitória, porém, será eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 ao 13. Nenhum ser humano está livre do sofrimento, nem mesmo o cristão. Inevitavelmente teremos que enfrentar o sofrimento. A diferença entre o não cristão e o cristão é que este encontrará sempre uma experiência positiva em meio às lutas e dores, e aquele se afogará na amargura e no desespero. A fé em Cristo nos permite vislumbrar um caminho novo e diferente em meio às mais difíceis situações. A experiência da dor quase sempre é marcada pelo mistério da incompreensão e o desejo de conhecer os motivos do sofrimento, que nem sempre serão explicados nesta vida. Hoje sabemos pela revelação do Espírito Santo que o sofrimento de Jó foi causado por Satanás, mas Jó não sabia. O homem não depende da compreensão de sua dor para conseguir superá-la. Mais importante que as razões do sofrimento são as razões da fé, que nos levam a acreditar que por detrás das nuvens escuras do sofrimento sempre existirá o refulgente sol do amor de Deus, brilhando a nosso favor. Crer que Deus é capaz de gerar santidade mesmo nas piores tragédias dá ao homem um sentido novo para as suas dores. Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Nosso sofrimento não gera salvação. A salvação já foi consumada por Jesus Cristo na cruz. No entanto, o sofrimento pode nos levar a uma comunhão mais íntima com Jesus. Na comunhão do seu sofrimento encontramos uma fonte inesgotável de poder espiritual. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A experiência cristã é maior que o sofrimento. O cristão sempre encontrará um caminho positivo em todas as circunstâncias da vida. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, o imprevisível deixa de existir. Tudo passa a ser parte do plano de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, Romanos 8:28. Até mesmo o próprio sofrimento pode ser convertido em algo positivo. Por exemplo, o sofrimento faz-nos sentir fracos, para não perdermos o poder de Deus. Paulo escreveu: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O sofrimento produz a experiência que nos habilita a consolar os que sofrem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. O sofrimento nos faz perceber a morte para desejarmos a ressurreição. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 8 ao 10. O sofrimento de Paulo gerou maior confiança nos irmãos. Ele disse: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14. Paulo foi duramente perseguido durante todo o seu ministério, mas não desistiu de sua obediência a Deus. Segundo aos Coríntios 11, versos 24 a 28, está registrado: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo sabia que Jesus sofria com ele e que nunca o abandonaria. Em muitas ocasiões, o Senhor providenciou o livramento necessário para que Paulo pudesse cumprir o propósito do seu ministério. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, versos de 9 a 11. Noutras ocasiões o mundo desabou sobre Paulo e não houve qualquer livramento. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Depois do milagre da cura do coxo na cidade de Listra, Paulo foi duramente provado por uma intensa e cruel perseguição. Provavelmente este foi o momento mais crítico da vida de Paulo. Paulo foi cruelmente apedrejado até desfalecer. Alguns acreditam que Paulo tenha morrido e na ocasião o Senhor lhe conduziu ao paraíso, conforme o relato do próprio Paulo. Segundo aos Coríntios 12, de 1 a 6. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Segundo aos Coríntios 12, de 1 ao 6. Depois da revelação, o Senhor ressuscitou a Paulo, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, Atos 14, 20. Cerca de 20 anos depois, Paulo seria preso e decapitado em Roma, por volta do ano 68 da era cristã. Esta experiência preparou Paulo para enfrentar a morte vitoriosamente. Ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A queda trouxe o sofrimento,
Jesus Cristo trouxe a restauração. Quando o homem pecou, deu-se o início de toda sorte de processos negativos que o faria sentir dores físicas e espirituais. Não somente o homem, mas também todos os seres vivos, animais, pássaros, peixes, plantas. Todos ficaram sujeitos ao sofrimento. Não temos dúvida de que foi o pecado que trouxe o sofrimento, Romanos 8, 20 a 23. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus, porém, não abandonou a sua criação. Ele dispôs a sofrer conosco e por nós, por meio de seu Filho Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi o fim, mas o começo de um novo processo. Depois da cruz veio a ressurreição, e a ressurreição é o princípio da nova vida. Romanos 6,5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O preço do pecado já foi pago, e o processo da restauração já começou. Atos 3, 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Querido irmão e irmã, breve chegará o tempo em que o sofrimento não mais existirá. Apocalipse 21, de 3 a 7. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até que esse dia chegue, devemos prosseguir pela fé. A base da vida cristã é a certeza de que aquele que nos ama tem o controle absoluto de todas as coisas. Sabemos que Deus é inteiramente digno de nossa confiança e que Ele nos fará triunfar sobre todo o mal. 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11, lemos: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém e amém. Receba a bênção de Deus agora no seu coração. Pai Celestial, abençoe este irmão, esta irmã. Derrama sobre ele agora a virtude e o poder da tua presença. Toca-o, toca com o poder do alto, Espírito de Deus, Espírito de virtude, Espírito de sabedoria, de fortaleza. Revista este homem, revista esta mulher da graça de Deus, para que ela possa ter a visão celestial, a glória de Deus manifesta na sua vida, para que ela possa superar, para que ele possa superar as dores, os sofrimentos, as perseguições, olhando para o alto, esperando a promessa final e definitiva da vitória triunfante de Cristo para os seus filhos. Guarda-os em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E todos disseram amém e amém.